Fala pessoal, tudo bem aí com vocês? Estamos aqui de novo no canal Além das Águas, esse canal que traz as personalidades que fazem parte da história de Olímpia, que conta um pouquinho das histórias que acabam ficando nos bastidores, essas histórias gostosas que a gente quer ouvir e fica curioso com os nossos convidados. O nosso convidado de hoje, ele é médico cardiologista, um nome muito lembrado neste ramo da medicina, mas ele gosta de ser chamado de médico de gente, né? Como eu conheço ele há muito tempo, tem uma afinidade, cuida da família, essa é a marca dele. Eu vou falar aqui hoje com o Dr. Euder Quintino de Oliveira. Tudo bem, Dr. Euder? Tudo bem, Que Rodrigo. prazer te receber aqui Prazer hoje. é todo meu. Alegria minha. Muito obrigado. Eu que agradeço. Uma honra estar recebendo, poder trocar um pouquinho de experiência aí, contar essas histórias profissionais e também um pouco da vida particular, que o pessoal tem a curiosidade, né, de saber quem é o Dr. Euder fora do consultório, quando ele tira o jaleco, como que ele é. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Com certeza. Se puder, né? Se puder Vamos, contar. não, vou contar um lado que os pacientes não conhecem, hein? Depois eles vão me cobrar lá no consultório. Com certeza. Mas vai ser muito legal para eles poderem saber também disso, né? Com certeza. Doutor Euder, o senhor é médico, né? E como o senhor mesmo disse que eu apresentei agora, o médico de gente. E é isso que eu percebo, né? Desde quando a gente tem o contato com que cuidou da família, esse tratamento diferente que conquista e que cativa, né, os pacientes, a família e passa essa confiança, né? Então, eu acho que essa é a maior característica do Dr. Euder. Com certeza. E eu pretendo não deixar essa característica, né? Sábado agora passado foi aniversário do meu sobrinho Neto, Thomas, e lá em Rio Preto, nos encontramos e meu irmão mais velho estava lá, o Eudes, me apresentou para um outro colega médico, até formado há mais tempo, e ele falou, esse é dos últimos dos moicanos, né, que mantém ainda uma tradição dessa medicina, né, eu brinco, falo com o paciente, medicina raiz. Hoje veio um paciente consultar pela primeira vez, eu falei, professor, por favor, tira a camisa e o sapato, deita, que eu sou médico raiz, eu gosto de examinar na primeira consulta da cabeça aos pés. E os pacientes gostam que a gente examina, que olha nos olhos, que ausculta, que palpa os pulsos, que ausculta o pulmão, né, com atenção. Então, sempre a primeira consulta minha, eu brinco, falo, olha, eu sou raiz, eu preciso ter esse contato, esse exame, e que foi isso, né, que aprendi com grandes mestres que eu sigo da medicina. Com certeza faz toda a diferença. É o que a gente ouve hoje, tanto de atendimento humanizado, né? Que o médico não é simplesmente uma máquina que vai ali, pede uns exames, então ele entra na vida do paciente, ele sabe um pouco mais da rotina daquele paciente e com certeza isso faz toda a diferença. Então eu assim tenho que dar meus parabéns porque já tive, lógico, o prazer de ser consultado pelo Dr. Euder, familiares, como eu disse aqui, e essa é a nossa gratidão, né? Assim, como paciente, como família. E os meus parabéns aí. Obrigado. E, doutor Euder, como começou essa história de médico? Tem médico na família? Isso já era um sonho de criança? Aquela criança, não, quando eu crescer eu vou ser médico. Como que começou essa história na sua vida? Então, rapaz, quando criança ainda, eu tinha um seriado na televisão, era em branco e preto, acho que na Tupi, Dr. Kildare, né? Escreve Kildare, né? Quem tiver mais de algumas décadas como eu, talvez vá se lembrar desse seriado. E era um médico de família. Era um médico que também tinha compaixão com os problemas dos familiares. Tratava do paciente, da família. E era um seriado que a família assistia e eu devia ter 6, 7 anos de idade. Eu gostava dele. Gostava de assistir De assistir. Aí, ainda quando eu estava no 4º ano do grupo, uma professora, os professores perguntam, o que você vai ser quando crescer? Isso, aquilo, tal.
E chegou a minha vez, eu era muito tímido, sou muito tímido, muito quieto. E havia alguma diferenciação social, né? Naquele tempo eu morava lá em Santos, deixar claro que não é aqui em Olímpia, que eu vou perguntar quem será, né? Uhum. Não, era até um colégio particular, eram irmãs, né, que davam aula, e eu falei que eu queria ser médico. E alguns outros, todo mundo, ela elogiada. Quando eu falei que ia ser médico, ela falou, sim, você vai ser o médico dos secos e molhados. Não existia o conjunto secos e molhados, tá? Uhum. Não sou... Bom, eu era criança ainda, eles não existiam, né? Aliás, um belo conjunto, né? O Ney Matogrosso curti muito as músicas deles. Legal. E vim a saber, naquele tempo não existia supermercado, né? Quando teve o primeiro supermercado em Santos, eu era tão inocente que era perto de casa, ia inaugurar, e nós ficamos... Eu imaginava que era um mercado que tinha muito super-herói trabalhando, porque era supermercado. E foi um fiasco na inauguração, nós fomos lá para ver, não vi ninguém, não vi o Batman, não vi o Robin, não vi o Super-Homem, Homem-Aranha, não vi nada disso, né? Falei, mas que supermercado é esse, né? Mas essa professora falou isso, daí eu não entendi. Bom, daí eu falei, eu acho que deve ser médico dos pobres, dos mais necessitados, mas ficou né? sem entendimento Mas nesse fiquei momento? sem entendimento, né? Depois eu penso, poxa, coitado, né, dessa professora falar assim, né, de uma criança. E se eu fosse trabalhar num armazém de secos e molhados, seja lá o que eu fosse fazer, procuraria ser o melhor no que eu fosse fazer. Perfeito. Né? Não importa. Bom, passou o tempo, ficou isso daí mudei para outra cidade, fui para Mirandópolis, adolescente, jovem, isso, aquilo. E meu pai e o amigo deles tinham um sitinho lá, chegava fim de semana, eu vazava para lá. Então eu queria ser veterinário. Ah, veterinário. Queria ser veterinário. Gostava de curar boi, vaca. E num fim de semana que eu fui para lá, dormia lá, ficava ali, não tinha luz, nada. Eu adorava aquilo lá. Igual aqui. Sim. Esse recanto aqui, gente, é muito bonito, viu? Eu... Podia fazer essa gravação lá do lado de fora, né? Obrigado. Estamos até ouvindo aqui o coachar do sapo. Não sei se vocês estão tendo esse privilégio. E numa das minhas idas, né, e eu era bom, gostava de montar cavalo, mexer com bezerro, aquelas coisas, curar, fui buscar um bezerro, eu e o peão lá do sítio. E o cavalo que eu estava tinha medo quando a vaca investia, ele já tinha levado uma chifrada no boi, ele refugava e ia embora. Certo. E eu desci e ele mexeu com a vaca para eu pegar o bezerro. A vaca fez que foi e não foi, e me pegou. E levei de sorte, era bucha, né? Não tinha chifre, me pegou no peito, eu passei por cima da cerca e quebrei o braço em 2 lugares. Um negócio sério mesmo. Fiz um diagnóstico, primeiro diagnóstico, quebrei o braço. Bom, até pegar carona, não tinha telefone, era longe, vai para a estrada, pega uma carona, chega em casa com aquele braço pendurado. Perdão, eu estou um pouquinho ainda... Pode ficar tranquilo. Recuperando de uma gripe. E fomos para Araçatuba, que é onde tinha o ortopedista mais próximo. Isso eu quebrei o braço às 6h30, 7 horas da manhã. Resumindo a história, lá com dor, domingo, né, não tinha televisão, não cobria, jornal não falava nada, e domingo o médico você não achava. Sim. E, de repente, foi juntando gente, era uma época de surto de meningite. Aí apareceu o diretor do hospital e começou a fazer limpa e mandar ligar para um para outro, né? O pessoal tudo, o médico era um semideus. Devia estar tudo no churrasco e tal, que merece, né? Eu também gosto disso, de descansar, mas tem que ter alguém no plantão. Aí eu fui ser atendido à noite e nisso meu pai deu alguma coisa lá para eu comer. Certo. Sem orientação de ninguém. Aguardando, com dor, com dor. Tá. Aí, como eu comi, não podia tomar anestesia geral, ia ter que reduzir. E eu fui pegando uma certa birra assim, dos médicos, não do médico, do sofrimento das pessoas que estavam ali. Bom, em resumo, aí foram reduzir. Aí me deram anestesia local aqui, não pega. Não resolveu. Depois que eu fui na faculdade, eu fiquei sabendo, podia fazer um bloqueio. Ou aqui em cima. Sim. Não precisaria ser necessariamente geral, mas dava um pouco mais de trabalho. Ou seja, eu senti tudo. Era um segurando minha cabeça, um segurando meu tórax, meu pai segurando meu braço e o ortopedista reduzindo a fratura. E uma criança, que lá fica um trauma, acredito que um trauma enorme, né? E aí,
eu resolvi ser médico para não deixar as pessoas sofrerem. Nossa, que forte Não isso, hein? foi... E aquela vaca que eu queria matar, eu agradeço ela até hoje. Ela foi defender a cria dela. Isso, da natureza Da dela. natureza. Ela só me deixou com uma coisa, que eu tenho É. um medo agora, que eu falei, touro não sabe a força que ele tem. Se ele soubesse, né? Então até hoje eu tenho medo de gado. Vem chegando perto, eu já passo para o outro lado. E isso ficou marcado e ficou realmente marcado, foi e então essa compaixão com os que sofrem foi o que me motivou a fazer a medicina. Até então eu queria isso com que idade? Eu tinha 16. 16. Ainda não estava na hora de entrar na faculdade, e tal, mas Não. isso ficou ainda por uns anos na cabeça. Ficou na minha cabeça. Uma mensagem muito, muito forte, né? Aí eu te falei que eu sou tímido, era desligado. Uhum. Vou falar como era como aluno. Sim. Todo ano eu pegava uma segunda época. Aquele ano a gente repetia. No colégio? Era colégio de estado. Sim. Muito bom. Muito bom. Grandes professores. Tinha problema com número, com matemática. Depois veio física, depois veio química. Então, fim do ano, professor particular, para não repetir de ano. Certo. Repetia. Uhum. Do meu primeiro colegial para o segundo, de 2 classes, formaram uma, que repetia. Hoje não repete mais. Sim. E aí eu cheguei para meu pai um dia e falei, eu quero estudar fora, que eu cheguei para meus amigos e falei, eu vou fazer medicina. Eu falei, pô, mas é difícil, tal. Eu falei, não, eu matriculo na faculdade. Não, tem que fazer vestibular. Olha que felicidade a minha. Com 16 para 17 anos, eu não sabia o que era vestibular. Já existia. Eu achava que eu entrava lá, Eu escolho e vou. E tinha uma barreira para fazer. Como é que pode, né? Uma pessoa que pegava. Fui fazer cursinho lá em São Paulo, em um ano eu estudei tanto. Uhum. E meus colegas sabiam como eu era, estava sempre ali. Mas quem morava comigo sabia que eu ia entrar na faculdade. E da minha turma, que saiu para estudar fora, eu acho que eu fui o que entrou nesse primeiro ano, né, que eu fiz o cursinho lá em São Paulo. E o que me colocou na faculdade, adivinha o que foi? Física, química e matemática. E qual eu sofri 7 anos com essa matéria. E aí? Essas matérias. Era comunicação. Graças a Deus ainda não existia tantas... não se sabia falar, não tinha transtorno de déficit de atenção. Não que não tinha, a gente não sabia. Não era diagnosticado. Não tinha descalculia, não sei o quê, um monte de coisa que tem hoje, senão eu ia ser classificado em tudo isso. Mas eu estudei. E você acha que... Estudei pra cacete mesmo, eu vou falar. Foi o segredo? Foi, estudei demais. Superou aquela dificuldade de criança. A vontade que eu tinha, né? E nesse ínterim que eu estava fazendo o cursinho, meu pai infartou. Infartou, e aquele tempo o infarto matava. Certo. Ele era funcionário público, foi transferido para o Hospital do Servidor Público, lá em São Paulo. Falei, agora é que eu entro. Seu pai morava junto nessa época em São Paulo? Ou você estava sozinho estudante? Estava sozinho em São Paulo, estudante lá, com mais alguns colegas. Certo. E eu falei, agora eu entro. Uhum. Agora eu preciso. Então, não foi a ofensa da professora, o golpe da vaca, e quase perdi meu pai. Tudo isso me deu força. Né? Eu lembrava do filme do Ben-Hur. Uhum. O pessoal vai falar, o doutor está com 80 anos. Outro dia estava passando o Ben-Hur naqueles canais antigos. Né? Todo mundo sabe a história do Ben-Hur, mas ele se tornou escravo, tudo, e quanto mais ele apanhava, mais força ele fazia, maior era a resistência dele. E a gente chama isso hoje de resiliência. Eu não sabia o que era resiliência, mas eu tinha uma paixão, um coração mais forte que a minha cabeça. E superou tudo isso? E entrei, quem não me conhecia vai falar, puder ter comprado vaga. Os que estavam comigo lá em São Paulo sabia que não foi por mérito. Não. Foi ralar demais, né? Sentar, fazer o bumbum ficar quadrado. E muitas horas de estudo. E muitas horas de estudo e ter uma meta. Ali, né? Que história bonita, doutor. E aí, estou aqui hoje. 40 anos de formado. Completou 40 anos. E aí, passou e ficou por São Paulo mesmo?
Não, A faculdade era lá? eu estudei no sul de Minas, em Pouso Ah, Alegre, né, lugar fantástico, montanhas mágicas, né, uhum. que sempre que eu posso, eu gosto de ir ali na Serra da Mantiqueira. Ali pertinho tinha Monte Verde, que hoje é um lugar turístico, na época não era tão Próximo também, conhecido. Campos do Jordão, né? E Monte Verde pertencia à nossa área de ação, a gente ia fazer ações comunitárias lá. Eu Atendi- adorava atender o pessoal lá em Atendimento de Monte extensão. Verde, E foram anos muito importantes na muito vida. importante. Aprendi muito com os mineiros, né? Vale do Uhum. Sul de Minas, o jeito deles, peguei um pouco do jeito mineiro, né? Eu também tive o privilégio, né, e até minha esposa brinca. Não é porque você gosta tanto de Minas, mas acho que só quem vai ter um Só contato com quem Minas vai. pode entender isso, né? Ah, Essa região das montanhas. não, ali É, é. como o senhor gosta de pedalar também, e eu acredito que deve ter ido para lá já com esse intuito. Depois nós vamos falar disso, falar de hobby aqui. Mas é realmente apaixonante, né? E ter feito a faculdade numa melhor fase assim da vida, acredito, Sim, é um muito, privilégio, né? muito, muito bom. Ali uma cidade calma, do jeito que eu gosto, tranquila. Ficava estudando até de madrugada na faculdade, não tinha problema assim com violência. Foram anos incríveis. Anos incríveis, inesquecíveis também. E, e daí, dentro da faculdade, a gente tem contato com um monte de disciplina, um monte de pessoas e professores diferentes. E se foi dentro da faculdade, essa influência para partir para o lado de cardiologia, foi algum professor? Como que surgiu isso depois? Ó, não há dúvida que os professores influenciam. Eu sabia que eu queria fazer clínica, né? Porque quando eu estava nos estágios assim de cirurgia, tudo, tem que ficar parado em pé. Uhum, Eu tenho um problema até hoje, eu não consigo ficar muito tempo parado, certo. né? Eu jogava bola, jogava futebol pela faculdade, sempre gostei de esporte, mas eu tinha que estar mexendo. Eu falava, não, isso daqui, quem faz isso, cara, tem que ser bom mesmo. Fica 3, 4, Aquele 5 negócio horas, eu de admiro centro demais. cirúrgico, tudo fechado. Pelo amor de Deus. Então eu É. queria fazer a parte clínica. Uhum. Quando eu estava na faculdade, aí meu pai passou por uma cirurgia cardíaca. Isso também me influenciou. E o meu professor de cardiologia, o professor Carlos Henrique. Foi um profissional marcante que influenciou. Paraninfo da minha turma, só não estava nesse encontro agora porque ele nos deixou, Na- tá? Clinicando em outras bandas, né? sim. Mas excelente pessoa, excelente cardiologista, é o nosso mestre. Aí saiu da faculdade e foi fazer uma especialização, uma residência que chama. Isso, Aí já né? foi em outro lugar, Já foi aqui em Rio Preto. na No, atual no, Famerp. não, na época, né, havia o IMC, que hoje foi vendido, Ah, mas sim. que tinha ali o seu líder, Dr. Domingo Braille, e eu não posso sempre ficar falando, mas todos os outros médicos que estavam lá também me influenciaram muito, né? O IMC produzia muitos trabalhos científicos, era uma referência no Brasil para O cirurgia. IMC e São Em José do Rio Rio Preto, Preto né? é um. Instituto de Moléstias Cardiovasculares. E ele é um. O Domingos Braille, um dos inventores das válvulas, não é? Rio Preto hoje, o Até, me Instituto desculpe se eu estou cometendo algum equívoco aí, mas acho que ele tem uma parte de desenvolvimento tem desenvolvimento, eles fabricam válvulas cardíacas, próteses, né, de artéria aorta, que são exportadas inclusive para o Japão. Tamanho é a qualidade. para o mundo. Imagina, o mercado E japonês é exigência, né? exigente. E eu tive a oportunidade de conviver com esses grandes mestres da cardiologia, né? Se eu quero citar em nome do Dr. Domingo Braille, todos que participaram, né, da minha formação como Uhum. cardiologista, uma gratidão eterna ao E é IMC. uma inspiração e também um aprendizado demais, né? Uma oportunidade Sim, que eu acredito que esses caras vão ser falados o resto da vida sim, nos doutor livros, né? Domingo é uma referência. Eu falo assim que a medicina de Rio Preto evoluiu muito com o IMC, porque fez um instituto, outros grandes institutos vieram e elevou a qualidade da medicina de Rio Preto. Era um centro, tudo, ainda hoje é um centro, né? Sim. E a cardiologia hoje tem várias grandes clínicas, ali tem o INCOR, que era todo o pessoal que fez a sua formação também lá no IMC, então
Eu posso falar que eu acho que 80% dos cardiologistas de Rio Preto, ou pelo menos de uma idade acima de 40 anos, tiveram sua formação por ali ou em quem teve a formação ali também, né? Um ensina para o outro, mas é uma... E depois o Dr. Domingo Braille ficou ligado também à FAMERP. Legal. Aí, como surgiu a Olímpia, depois da especialização, residência, montar a clínica em Olímpia? Então, você vê que... Bom, estou me abrindo bastante aqui, né? Pouca gente sabe. Que bom, né? Que bom. A gente quer trazer histórias aqui das histórias, que né? as pessoas não sabem, mas fique à vontade. Eu sou muito assim Eu peguei uma geração, um pouquinho dos anos... Eu sou filho mais novo, nós somos 5 irmãos. 5 irmãos. Então eu aprendia muito com os mais velhos. As músicas, tudo, de criança, eu guardo tudo e escutava as discussões, as conversas e tal. E eu... Daí pega Raul Seixas como ídolo, esse pessoal tudo meio maluco. E as coisas foram tocadas por mim, né? Eu jamais poderia ser um empresário, né? Eu poderia ser. Muito coração. Mas tinha que ter uma equipe para me segurar. Certo. Então vai muito do coração. Na minha residência, eu me apaixonei por UTI, terapia intensiva, e tinha pouca gente. E quando terminou a residência, eu até fui escolhido, né? Tinha uma vaga só e eu fui escolhido para ficar lá. Mas depois o meu chefe falou, você vai ter que fazer ambulatório também, que é consultório. Eu gostava de UTI, já fazia os cursos de UTI. Aí eu falei, não, mas eu quero fazer só, né, isso daí. Não, mas não tem jeito. Eu falei, não, então eu vou embora. Nisso meu filho já tinha nascido, o Helder Júnior, não tinha 1 ano. Meus pais ficaram orgulhosos que ia ficar. Aí ele falou assim, mas você não tem saída, né? Mas com muito carinho. A pessoa que me falou isso, eu amo ele. Tipo, não tem opção? Você não tem, o que você vai fazer? Você está casado, você tem um filho, né? Você tem essa oportunidade. Eu olhei para a porta. Na hora que ele falou, não tem saída, eu olhei para a porta e falei, tem. É ali que eu vou. Eu vou, para onde você vai? Eu brinco assim até hoje, para onde o vento me levar. Né? E voltei e falei com meus pais, meu pai, volta lá, volta. Isso, minha mãe ficou brava, tal. Desprezando uma oportunidade dessa e tal. E o meu sangue espanhol aqui, mas não sei, alguma coisa no coração não me falou para ficar. E hoje... Eu não clinico mais em UTI, montei a primeira UTI, que tive a chance de montar, né? Não fui eu que montei, as circunstâncias fizeram com que, tanto na Santa Casa, quanto depois no outro hospital, no Socorros Mútuos, mas... E falar, bom, eu saí porque eu não queria atender consultório, né? Queimei a língua, ficou no consultório o resto chego da vida. 6 horas da manhã para resolver os problemas e saio às 7, sem ir para casa, às vezes, para almoçar, que eu tenho outras coisas, fico 12, 13 horas e amo o que eu faço. Que coisa, né? Amo o que eu faço. E quando eu fiz UTI, fiz com toda a dedicação. Quando eu vi que aqui precisava de ter um recurso melhor, lutei, fiz coisas, eu andava a pé, vendia carro, o dinheiro que eu ganhava eu comprava em equipamento, para trazer recurso para a cidade. Inclusive, foi um dos precursores, né? Numa conversa o senhor me contou que a implantação de algumas coisas nesse setor e na origem da UTI. Sim. Conta um pouquinho sobre isso. Fez parte desse momento aqui de Olímpia. Sim. Quando eu vim para cá, Rodrigo, eu trouxe um kit de coisas que aqui ainda não tinham. Sim. Isso foi que ano? Cabos 1985. Cabo de marca-passo, fonte de marca-passo. Marca-passo, aquele aparelhinho que você coloca aqui, mas na emergência a gente coloca um marca-passo externo. O fio vem ou funcionando uma artéria aqui, né, ou aqui por baixo, uma veia, né, na realidade, ou ali pela perna. Ainda em 85, 86... É uma paciente não era daqui de Olímpia, uma cidade, Paulo de Faria, com doença de Chagas, chegou precisando implantar um marca-passo à noite. Isso era SUS. Paciente SUS. Antes do SUS tinha INPS, indigente, fundo rural, então
Lá na Santa Casa nós atendíamos os outros que não tinham INSS, ficavam na enfermaria, não ganhávamos honorários. Nós doávamos para a Santa Casa o honorário para ajudar. Legal. Não só eu, isso todos os médicos, né? E chegou essa paciente, falei, vou ter que colocar. Lá em Rio Preto tinha um aparelho que é uma escopia, você vai olhando aqui, olhando na televisão. Sim. Aqui nós não tínhamos, você tinha que ir no rumo. Nossa. E colocar aqui pela perna e ir fazendo radiografia para ver onde que estava a ponta do cabo. Ele viajava aqui hoje da câmera coxa, que vai sim. guiando e mostrando. Hoje tudo. você faz com eco, né, cardiograma? Faz com eco, funciona a agulha, né? E coisa de alguns minutos. E o querido, já falecido Dr. Nilton foi o meu assistente. E ele era empolgadíssimo, né, com essas coisas novas, né? Até que vai daqui, vai dali, vai de lá, deu certo. Implantou o marca-passo. Colocar esse marca-passo e depois foi transferida e deu tudo. E depois disso vieram outros. Aí me veio a vontade de ter uma UTI na Santa Casa. Então montei 2 leitos, pedindo as doações, né? O seu Badia Aidar, né? Que foi um grande benemérito, um fazendeiro. E eu preocupado com o preço, eu negociava os aparelhos. Falei para o contador dele, ele divide em 10 vezes. Ele falou, quanto que é à vista? Para ele não desistir, você negociava, mas ele estava afim de resolver logo. De ajudar. Sim, então, quando veio o primeiro desfibrilador, é mais uma historinha que eu vou contar aqui. Se estiver muito comprido, você me corta. Não, fique à vontade. E eu estava montando o carrinho, que vinha um monitor, um desfibrilador, né, uma marca Fumbeck, que era uma marca nacional, e um carrinho com a roda e tal. E acabei de montar, tinha um médico de plantão, que na realidade é daqui de Olímpia, o Cássio, hoje é um vascular lá em São Paulo, filho do saudoso Lazinho Nakamura, e tem história aqui na cidade também, a família Nakamura, né? O Issao e o Lazinho, pessoas que me ajudaram muito também. E estou ali com ele, e nisso chegou um paciente também, chagasco, tinha muito, passando mal, em choque, com uma taquicardia ventricular, que tem que reverter. Eu já estava inconsciente. Acabei de montar, sabe aquela criança que ganha a primeira bicicleta no Natal e vai pondo, já liga na tomada, encosta, pá, primeira vida salva pelo aparelho. Na hora que acabei, olha a coincidência, acabei de montar, eu estava ali à noite, eu terminava o consultório, eu ficava rato de hospital ali na Santa Casa. Você está pensando, né, o dia que eu precisar usar, e foi naquele dia. Naquela hora, acabei de montar, salvou uma vida. Já salvamos uma vida. Aí depois coloquei 2 salas, o doutor Jorge Aidar, anestesista, né, o querido Jorginho, comprou um respirador. Eu falei, agora ninguém me segura. E foi crescendo, essa né? história da UTI aí de Olímpia. Quando surgiu o primeiro remédio que dissolve o coágulo no infarto, que chama streptokinase, eu comprei, né, do meu bolso 5 notinhas de $100, $500 custava. Isso daí. E fui fazer um curso, porque quando eu fiz a residência ainda não tinha. Fui fazer um curso para usar o remédio. Porque era uma coisa nova também. Nova, já veio, já fui salvando vida e fui comprando, e foi uma história bacana lá. Então, bem bacana. O protótipo ali, aquela UTIzinha de 2 leitos, depois passou para 3. Muitas vidas foram salvas lá. E essa época o senhor atuava dentro da UTI ainda? No consultório. E menos no consultório? No consultório. Meu consultório era junto ali com o Dr. Nelson, pessoa fantástica também, que devo muita gratidão. E ficava ali. Quando tinha paciente grave, eu dormia do lado. Eu não ia para casa. Quando eu fui fazer uma mudança de casa, da minha primeira casa para a segunda casa, eu entrei no hospital na sexta-feira. Como é que foi? Eu entrei no hospital na sexta, com um paciente infartado, os filhos já falecidos hoje, os filhos são meus pacientes. Tratei dele ali e saí de lá só na segunda-feira. Quando eu saí de casa, eu morava numa casa. Voltei, coitado da casa, minha esposa, né, ela e o Joãozinho,
sabe aquela Kombi que tem a carroceria, né? Sim. Uma viagem só fez a mudança, né? Não tinha muita coisa. Mas eu saí e morava numa casa, voltei, tanto eu errei, eu saí e voltei na casa, puta, mudei de casa. Eu acho chato pra caramba fazer mudança, eu acho que foi isso, a estratégia Minha estratégia fez pra fugir da mudança. Graças a Deus apareceu um infartado, mas eu vibrava dentro da UTI, eu tinha uma energia, eu não dormia, não sei onde é que eu... 2 horas que eu dormi, isso para mim estava bom. A alegria, né, de você ver o resultado, né? Fazer. Então era mais movido pelo coração, né, e para fazer desafios, né. E muitos desses tratamentos eu paguei do meu bolso. Parabéns. Né? Muitos. Parabéns. Fico feliz assim, de saber essas histórias. E acredito que dentro de histórias, assim, é lógico que essa daí, o senhor contou várias histórias de final feliz aí, né? Mas deve ter também tanto história triste, como também histórias engraçadas, né? O senhor lida muito com pessoas idosas, né? Tem umas idades avançadas que é onde começa uma preocupação, né? Ou até na necessidade de tratar do coração. Então acaba lidando com pacientes mais diferentes tipo aí, né? Tem alguma história assim que dá para lembrar? Sim, olha, eu brinco muito com os pacientes idosos, né? Às vezes eles chegam, ali começam a discutir um com o outro. O marido e a mulher, assim? Não, daí fala, não, porque ela é isso. Ah, aí, tá, na sala de... e fica olhando para mim, para eu resolver, né? Uhum. Aí uma paciente, não, porque isso, aquilo. Eu falei, olha, eu falo sério, olhei sério, vamos fazer um negócio. Só dá mais 10 anos para ele mudar. Se ele não mudar, dá 5 de prorrogação. Agora, assim, 15 anos, ele não mudar, pede o divórcio. E o sério, um olhando para o outro, é isso que eu vou fazer. E o marido sacou, eles tinham mais de 85 anos. Falou, você não entendeu? Daqui 15 anos eu já vou estar com 100 anos, né? Muito bom. E aí acabava a briga, né? Quebra o gelo. Quebra o gelo, né? E depois eu brinco, vocês estão juntos há tanto tempo, isso que eu quero dizer. Não vale a pena, nessa idade, vocês ficarem subindo a pressão por coisas pequenas. Vamos relevar, então, vamos levar numa boa. Um pouco de psicólogo, de religioso, né? Tem... No consultório acontece as mais diferentes. E tem também, eu atendo os representantes, né, de laboratório, que são profissionais bacanas, fantásticos. Hoje eu dedico o horário, o dia que eles vêm para fazer a visita, eu não vou em casa almoçar, eu já fico na clínica, levo minha quentinha lá, como ali para sobrar mais tempo para eles e não tirar o tempo do paciente. Então eu abro mão. Os representantes são aqueles que trazem novos medicamentos. Novos medicamentos, amostra grátis, ajudam muitos pacientes com as amostras, eu peço mesmo para os pacientes que precisam, né? E aí tem que fazer esse atendimento. E eles vêm, aquela turma, né? E eles entravam já bastante ali na sala para ser rápido. Eu falei, gente, vamos colaborar e tal. E um deles veio com o chefe, né? Quando vem o representante, eles não podem brincar, tem que ser sério, né? Certo. E naquele horário tinha um paciente na sala de esteira que ia fazer ergometria, a secretária faz o eletro e vem me mostrar. Pediu, dá licença. Não, entra. Falei, só um momentinho que eu vou ver um eletro. Eu olhei para o eletro, olhei para o rosto dela, como eu estou olhando para você. Não sei se era a Lolita Sueli. Falei, olha, ele está infartado. Você chega lá, dá uma aspirina para ele tomar, põe um isordil embaixo da língua, liga o desfibrilador, e se ele começar a fibrilar, você vai dando choque, que eu tenho que atender os representantes aqui, eu não posso sair. O representante falou, você breve... que estava com a mala aberta, já fechando a mala, esse gerente regional já puxou o outro, sai não, pelo amor de Deus, corre lá, doutor, corre lá. E ele saiu, não, calma, gente. Se o tempo encurtar lá, então já é fácil sair fora. Já, né? Então, já infarta um paciente. Os representantes mais antigos já me conhecem, né? Quando vem representante novo, eles... Mas assim, esse tipo de história é a cara do Dr. Helder. Ele muito brincalhão, eu acho que é isso que cativa, né? Ele conquista os pacientes por essa atenção, por esse jeito diferente, especial. E legal saber dessa história aí, que bem engraçada.
Boa, boa Mas são mesmo. coisas assim que eu brinco sem ofender ninguém, sem E nada, né? o dia a E dia da quebra o gente, dia deles, sabe? É muito tenso o dia é. deles. Às vezes nem todo médico é receptivo. Já vai. Não, eu procuro Então, eles estão recebê-los com também fazendo o trabalho carinho. Está deles, né? fazendo o trabalho, eu respeito muito. É, Então eu dedico hoje esse horário, abro mão do meu horário de almoçar em casa para não atrapalhar o paciente e sim. poder atendê-los, né? São pessoas que fazem parte da nossa profissão, Não, né? legal essa E visão, tenho é muita gratidão a importante, é. todos eles. Um precisa do outro, né? Sim. Ah, o trabalho deles também tem a sua importância aí. E histórias também. Tem histórias assim que marcam, né, Uhum. gente? Tem muitas histórias, muitas. Né? Se fosse escrever um livro de memórias, né? Hoje mesmo recordei uma paciente que cuidava de um outro paciente que também tem uma recordação muito boa. Mas na época que eu estava ali no hospital, né, no Socorros Mútuos, eu tinha um paciente que o apartamento dele ficava de frente para a calçada Uhum. e ele estava com uma doença, um câncer terminal que dava muita dor. Então ele tinha que ficar internado para tomar morfina para Sim. aliviar a dor. Porque a morfina não se administra E em ele casa. gostava de tomar uma cervejinha. Uhum. E era ano novo, à noite. Minha mãe veio passar o ano novo com a gente. Falei, vou dar um pulo no hospital. Peguei algumas coisas que tinham lá em casa. Peguei Uhum. um isoporzinho. Peguei cervejinha sem álcool, cervejinha com álcool. E passei o isoporzinho pela janela Ah, do do hospital. hospital que eu era administrador e diretor clínico e responsável Ó, pelo hospital. e o exemplo? E entrei com os quitutes, com os salgadinho, pelo postinho de enfermagem. Falei, olha, eu vou ali no apartamento 1, eu vou trancar a porta lá, vou ficar um pouquinho com eles, tá? Não precisa ir lá fazer medicação, nada não, para poder tomar uma cervejinha, né? E abri a família, não, eu tô aqui, vai tomar, mas peguei a sem álcool, né, para ele. Aham. Eu nem O sei se ele paciente, isso. sabia, coloquei num copo, abri, brindamos e ele tomou aquele gosto, aquela cervejinha, fechou os olhos, estalou a língua. Que delícia. Isso, Eu fecho meus olhos, eu vejo ele aqui na minha frente. nossa, que história, hein? Em pleno ano Muito novo. pleno ano novo. E isso pensando, E assim, na coisa fora de qualquer protocolo de sim, medicina. É uma coisa não posso que fazer sendo diretor. Bom, como diretor clínico era eu me absolvi dessa culpa, né? você mesmo fez o julgamento e Eu absolveu. fiz por um motivo de força maior, de compaixão, E um momento e, de. e aquela noite ele não teve dor, Isso não foi precisou. relatado por ele e pela família. A endorfina da felicidade, da alegria, é uma morfina. E é o Não segredo mudou o rumo da trajetória dele, né? que já era Não uma coisa mudou, prevista, era assim, prevista. Mas criou-se um momento ali com a família e comigo muito muito íntimo ali, feliz, muito muito feliz, né? íntimo e não me arrependo. Já caducou, já prescreveu, não adianta, Não vão te julgar por isso. não adianta me denunciar para o CRM, que faz muito tempo. Legal, que história, hein, E, doutor? Muito bacana mesmo. Vai além das fronteiras da medicina, isso aí. É vai uma além. coisa espiritual até. Sim, tem que enxergar o paciente como um todo, né? Tem que se colocar no lugar dele. E a família, né? Como E o a senhor falou no família, começo da entrevista, do nosso bate-papo, é a terapia para o paciente e para a família, para a né? família, Que né? eu acho que, né, a família sofre mais que o próprio paciente que está ali naquele estado avançado, que já sabe Sim, o que vai acontecer, é e a família um, sofre junto, né? é um sorriso de US$ 1 milhão que ele deu. É, É US$ 1 milhão aquele ou que sorriso. nem tem preço, Não tem né? preço. Não tem preço. Não. Gratificante para o profissional e para a família, né? Sem preço, como nós falamos. Legal mesmo, parabéns. Parabéns. Não sabia dessas histórias não, viu? Tem muitas Tem muitas, histórias, tem. imagino que tem muitas, porque são pessoas, né, que geralmente procuram porque tem um problema. São poucos hoje, né, que têm a consciência de começar a fazer um exame antes de aparecer um problema e falar, eu vou me prevenir, né? Então, quando encontra esses pacientes é porque já está com problema, já está com dor, né, ou alguma coisa que está sentindo, por isso que vai. Sim. Então, é muito, muito legal mesmo.
E doutor, mudando um pouco agora do foco do nosso bate-papo, você falou de brincadeira, consultório, e o doutor Eudes tem uns hobbies que eu sei, né? Ele tira o jaleco e ele gosta de fazer algumas coisas para, como todo mundo tem, né, direito, de curtir seu lazer. Como que é o doutor Sim. Eudes sem jaleco? Bom, é pessoa muito simples, né? Que gosta de alegria, né? De se divertir. Mas eu gosto de pescar, que é uma coisa também que veio de mim. Desde de mais novo ou De não? novo, É. eu me lembro a primeira vez que eu fui pescar, ninguém me ensinou nem nada. Eu vi um pessoal, um ano novo que nós fomos passar em Araraquara, numa chácara, e tinha uma represa lá, um açude, eu vi cavucando, tirando minhoca. No outro dia acordei cedinho, cadê eu? Sumi. Fui lá, peguei, tinha a varinha, pus a minhoca E foi fazer e igual. fui pescar. Devia ter uns 6, 7 anos. E daí veio a paixão e ficou. Sei que o senhor vai bastante, tem até um barco nesses que posa e dorme, né? É isso? Tivemos, né? Ah, não tem Já mais? não, né? É o Calypso 2, Calypso 2 né? era o nome? Porque tinha o Jacques Cousteau, né? Aquele navegador dos mares que fez Ah, muita sim, na aparecer na Amazônia. Amazônia, né? O dele era o Calypso 1, né? Ah, que legal. E aí ele fez o 2, nós compramos aquele super barco dele, Ah, né? ó, o doutor Eder já contando história de pescador aqui, hein? Eu tenho que me policiar para não acreditar muito. Você já está vacinado, Ah, né? O barco chamava Calypso 2, mas mas não era do Jacques Cousteau. não era do Jacques Cousteau, né? E- Compramos lá do Índio Velho e do Olha, o barco não era grande coisa, mas eu comprei, fui lá, então uma vez eu estava numa festa lá no Isso meu aonde? irmão, Que região que ficava o barco? no Pantanal, na cidade de Miranda, Miranda. na cidade de Miranda. E tinha engenheiro, decoradores ali no aniversário do meu irmão, colegas deles, eu lá, tal, não sei o que, isso, aquilo. Falei, você é de Olímpia? Lá tem o Roso, né, que decorações, mas é difícil, os móveis deles são finos. Eu falei, o Roso, que fabrica móvel? Falei, então, aquele barco que eu tenho lá, o Calypso, ele que decorou, que fez os móveis. Mas como o senhor conseguiu? Eu falei, olha, eu paguei até o diesel para ele. Mas como assim? Não, ele foi com a caminhonete dele, levou as coisas, montou. Não acredito. Sim, montou. Ele tem umas negocinho que nem tira pneu da Fórmula 1 lá, que Que parafusa não para precisa de cá. eletricidade, né? E vai. E eu fui supervisionar, aí comprei cervejinha, pastelzinho para ele, né? Não é possível. E quanto que ficou isso daí, né? Ele era Ele sócio, era né? sócio do barco, amigo Só- de pescaria. Não é uma mentira, é uma verdade. Ninguém perguntou se ele era sócio. É o jeito de contar. Né? Mas e tal, quanto é que ele cobrou? Eu falei, olha, nem sei, que meu contador que paga lá, então preço, o que importa é a qualidade, não é o preço. Ei, velho, que bacana. E aí, verdade, então, né? É verdade. Móveis do Roso no Móveis, pleno barco de móveis do pescaria. Roso, né? Legal, né? E lá na pescaria tem muita história, assim, coisas que acontecem, né? Na realidade, uma vez eu escrevi um artigo, quando eu escrevia ali na Folha da Região, né? Do Arantes, também, Isso. pessoal que eu tenho muita gratidão. Eu escrevi, uma vez nós fomos pescar e o Roso, que veio da Bahia, da divisa de Minas com Bahia, né? Eles moravam na zona rural. E ele conta que o pai dele tinha gado, tirava leite e tinha uma vaca lá, né, que chamava Craúna. Você vê que eu não esqueço o nome. Ele me contou uma história, cuidado que eu posso usar isso No futuro. depois. E a gente lá no meio do Pantanal, a gente estava essa vez, um lugar que fica no meio do nada, o Neverland lá do Michael Jackson, né? E o pessoal contando história de onça, disso, daquilo. Tava lá um coronel da polícia florestal, tudo, aquela coisa à noite, né? Igual a música lá do Almir Sater, quando os olhos do bicho vê não sei o quê, né? Isso, Aí o Roso falou que eles tinham essa vaca e aí ia lá para pegar, e ele tirava o leite dela para os filhos, né? Sim. E estava com pouco leite. Certo. E ele começou a ficar desconfiado, né? Aí eles foram fazer um acero de cerca, alguma coisa, e viram uma jiboia, né? Aí mataram a jiboia, depois eles voltaram, a jiboia estava morro abaixo, saiu aquele mundo de leite, né? E ele contando essa história. Bom, no outro dia de manhã,
tinha uma cobrinha, sabe aquelas cobras que imitam, assim, coral? E tinha arrumei uma madeira, né? Assim, de manhã. Chegou no café da manhã, todos aqueles caras meio bruto, tudo lá, pescador. Eu cheguei, enrolei num paninho, né? E vim nanando a cobrinha, né? O que é isso? Não, tô dando TT aqui pra... Bom, a jiboia não tava mamando? Por que a tua não pode? Então, né? Pronto, aí já começou. Daí eu vim embora assim na viagem, olhava aquele gado assim, falando, nossa senhora, deve ter uma jiboiada aí. Aí eu escrevi um artigo, e no artigo eu coloquei, isso aí que não é mentira, mas eu coloquei que depois eles pegaram aquele leite, deu não sei quantos queijos, não sei quantos requeijão, de tanto que a vaca mamou, né? Mas ele levou de boa, né, na brincadeira, mas tem essas histórias mesmo, as antigas, que falava que às vezes a mãe estava amamentando e dormia, né? Os antigos vão ficar bravos comigo, vão falar que é verdade. A jiboia vinha e tirava a criancinha e mamava. Ah, né? Gente, tem uma história popular Tem essa história, É. né? Então, quem estava mamando na vaca, né? Era a jiboia. Isso, e o nosso Parceiro também de pesca. Parceiro, estávamos eu, ele e o querido Jesus, né? O Jesus da farmácia, o Dr. G. Gemário, para nós, jogador de futebol, que hoje tá no céu. Eu perguntava, ô G, como que era lá? Falei, não, lá nossa era mais moderno, a gente punha Nescauzinho tudo para jiboia vir. Bom, ele aguentou conversa um mês, a gente brincando na cabeça dele, né? Mas coisa sadia, né? Nada que ofende ninguém. Coisa de amigo lá, amigo, né? De pescaria. Isso. E isso que é possível dar uma relaxada, claro. Sair desse dia a dia louco que a gente tem, né? De consultório. Ele que inventou essa história minha, que sem jaleco, né? Domingo retrasado, também estava com o Edson, que é parceiro de bicicleta. Ele olhou e falou, é verdade ou é mentira, né? Mas eu falei, olha, eu não minto, talvez eu dou uma floreada, uma né? fantasiada. Aí ele falou, não, eu já conheço, eu só olho na testa dele, assim, eu já sei. Que ele tirou o jaleco, não vale nada. De jaleco, não. Jaleco é outra coisa. Põe o jaleco, né? E conta melhor essa história. Aí eu tenho que colocar o jaleco, né? Mas é bacana. E lógico, né? Todo mundo tem uma persona Sim. que tá ali como profissional, você tem que manter uma postura e depois tem que relaxar justamente para compensar aquela tensão, né? Porque é difícil o dia a dia, né? E quando as pessoas estão com muita conversa séria, Rodrigo, eu fico pensando... essa semana passada, eu perdi sono à noite pensando em paciente. Certo. Assim, que a gente acaba não conseguindo separar, né? Vai para casa ainda tá aquela... Então, quando eu vejo discussões por pequenas coisas, assim, sabe aquela coisa, eu já invento uma história no meio para a pessoa esquecer, dar risada, porque não vale a pena. Tem não que vale separar. a pena, não vale a pena. Então, no momento que a gente está legal, é bom sorrir tudo e olhar de lado, né? Não é olhar para trás, só olhar de lado. Então, é uma válvula, assim, né? Que eu tenho, lógico, sem ofender ninguém, né? Não podemos brincar e deixar alguém se sentir ofendido. Isso nem não. menosprezado, não, assim, não, né? De maneira nenhuma. Sempre Coisas profissional. Assim, saudáveis. Sabendo né? até onde que é o limite, né? Da brincadeira. Sim, sem nenhuma conotação. Mas com certeza faz toda a diferença. Por isso que é tão querida. A gente ouve e teve essa experiência, né? Com familiares. É fantástico esse jeito leve de levar a consulta e o tratamento. Muito bom. Isso, obrigado, Rodrigo. E você sabe que me ajuda muito. Você consegue fazer uma consulta, e às vezes o paciente vem com aquele monte de exame, quer que eu veja, fala, não, como é que você está? O que você está sentindo? Que isso revela muitas coisas, né? Isso e aquilo. Eu vou perguntando daqui, dali, aí pergunto como é que está o emocional. Uma pergunta que eu faço sempre também, não só na primeira, mas às vezes, como é que está a vida espiritual, se a pessoa está fazendo oração, se está agradecendo. Legal. Então isso dá abertura. Aí quando eu chego, principalmente nos pacientes de mais idade, mais experiência, quando eu pergunto da vida espiritual, 90% da resposta é essa. Se não fosse minha fé, eu não estaria aqui. Bacana. Então, uma mãe que perdeu um filho, um pai, né? Recentemente veio um casal
fazer uma avaliação. Eles perderam um filho, né, pelo Covid, e essa vez ela estava melhor. Eu fiquei muito feliz, né, de ver que ela estava bem. Certo. E isso é importante. O paciente, essa abertura me ajuda a tratar do paciente, né? Tem que aceitar, entender, né, o porquê que ele piorou daquele problema que ele tem. Certo. Onde é que está o fator emocional dali. Então, quando você chega até no espiritual do paciente, ele se sente mais confortável de conversar com você, mais confiante. E aceita, né? O tratamento. O acolhimento também, não só mental ou físico da doença, mas do espiritual, é muito importante. Bacana. E isso é comprovado cientificamente, né? Eu acho, não sei se vai ser agora em outubro, aqui um congresso lá no sul, acho que é em Porto Alegre, de psiquiatria, né? Algo mais ou menos com esse título. A importância da fé ou da religiosidade na saúde mental. Então a psiquiatria também está trabalhando esse lado. E incluindo isso no tratamento. Né? Então, perfeito, muito bom. E eu lembrei de um fato. O senhor teve não sei se foi criador, fundador, de um plano de saúde para esses idosos aqui de Olímpia. E eu queria que contasse um pouquinho como foi isso, porque isso é uma coisa, até o senhor contou uma vez, que é uma coisa que foi além da medicina e além do aprendizado da faculdade, que veio essa ideia. Como que aconteceu? Como que era esse... Ainda existe esse plano de saúde? Não, infelizmente não existe. Tá? Mas eu posso te falar que deve ter sido o primeiro plano de saúde voltado ao idoso do Brasil. Deve ser, eu acho que foi em 1994. Isso foi aqui em Olímpia, aqui em Olímpia, ali o hospital, né? Tinha um hospital que era a base para o paciente internar. Então, quem que podia entrar? Era um plano louco. Você vê, né? não faço as coisas certas, né? Mas me orgulho muito, né? A pessoa tinha que ser idosa, mais que 60 anos. Agora mudou, né? Agora parece que é 65, né? Melhor idade. 65. Eu fiquei até agora como idoso, agora falta 3 meses para fazer 65, eu vou virar... Eu vou ficar 3 meses de não idoso para se tornar de novo. Mas estou idoso com muita alegria, né? Meus pacientes falam, doutor, não fica velho, só morrendo novo, não tem jeito, né? Bom, mas o que acontecia? Naquele tempo existia uma perícia médica para você entrar no convênio. Se você sofresse do pulmão, vai te tratar tudo menos do pulmão. Se fosse do coração, também não. E acima dos 70 anos, não era qualquer convênio que aceitava. Então muita gente perdia, mesmo tendo condições financeiras. Certo. Então eu fiz um convênio dando a maior parte de assistência que o paciente precisava, que o idoso precisava. Montei uma equipe de apoio terapêutico, que tinha naquela época nutricionista, que nenhum convênio tinha nutricionista, tinha um educador físico, até hoje não tem, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta que tinha e psicólogo que não tinha. Né? Era uma equipe, a Adriana, o Sérgio Abi, a Sueli Reco, a Ângela, né, fisioterapeuta, e a Maria Tereza TT, nutricionista. Fizemos ginástica na praça, fazíamos viagem, não existia o termo terceira idade e não tinha grupo de terceira idade. O primeiro grupo de terceira idade que surgiu foi esse. Foi daí que derivou. Aí depois o governo obrigou que cada cidade tivesse. Quando obrigou, Olímpia já tinha. Eu emprestei até minha equipe na época para a prefeitura para agilizar, para ver as coisas. Que bacana. Então era uma visão muito futurista. Sim, isso que eu ia falar, uma visão além do tempo aí. Em frente ao hospital tinha uma casa, né, que hoje já não existe mais, tinha um quintal, ali tinha esse grupo de apoio terapêutico. Então os pacientes tinham psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, a terapeuta ocupacional, fazia um trabalho, isso, aquilo, juntava dinheiro, vamos viajar, bora viajar. Bora viajar. Acredito que muito não tinha, se cura dos problemas você imagina, dos idosos. Né, nos anos, pessoas, né, eu vou te contar a experiência da primeira viagem que nós fizemos. Mas, além disso, tinha vacinação de gripe, de pneumonia, que não era obrigatório do governo, eu já vacinava. Eu consegui reduzir, eu tinha uma taxa de internação de 5%. Isso é um suicídio para qualquer plano de saúde. Eu consegui, com atitudes preventivas,
reduzir para 1%, que é uma Nossa. taxa aceitável. Através desse multidisciplinar. Aceitável. Ganhei um título lá de Brasília, sem conhecer ninguém, de utilidade pública federal. Que bacana, Ganhei um viu? título de utilidade pública federal. E aí mudou as custas do idoso ser mais... Nem tinha estatuto de idoso naquele tempo, né? Uhum. Ter uma assistência melhor. Mudou-se. Isso daí o plano custa caro ainda, né? Certo. E normatizou a regra dos planos de saúde. Eu fiquei de utilidade pública federal, de repente, fora da lei. Para eu entrar na lei, eu tinha que atender todo mundo. Eu não tinha estrutura para isso. Aí, alguns planos pequenos, a Santa Casa fez depois um plano de saúde próprio aqui, que passou para a Unimed. Os maiores foram pegando os menores. Certo. Tiveram várias pessoas, grupos de Rio Preto, querendo, por causa do hospital ali. Uhum. E eles me perguntavam, qual que é o percentual de idoso? Eu falava 100%. 100%. Doutor, o senhor não está entendendo, é acima de 60 anos, 100%. Não, é impossível. Eu falei, bom, eu tenho. Só trabalho com idosos. E aprendi muito. Com certeza. Aprendi na vida profissional, aí aprendi o quanto também esse lado emocional influencia na parte da saúde, principalmente do coração. Primeira excursão que nós fomos fazer era uma excursão com segurança, tinha tudo, desfibrilador. Tem que ir preparado aí. Não tem UTI móvel, era um ônibus, né? UTI móveis. E foram os pacientes mais graves. Nossa, que responsabilidade. Na hora que eu olhei a lista de quem ia, né? Coitadinha da Adriana, eu quase torci o pescoço dela. Falei, essa aqui parou 3 vezes, esse... Como é que nós vamos? Bom, vamos. Falei, não tira, é expectativa. Fazia anos que eles não viajavam. Saímos daqui, fomos para Ulambra, de madrugada. Vai para Ulambra. Chegou em Tabapuã, que alegria. Tabapuã. Saíram da cidade. Né? Catiguá. Matão, começaram a cantar a valsa Saudade de Matão. Né? Coisas, né? Estou olhando para o Edson ali. Obrigado, viu, Edson? Ele me ajuda muito também nas minhas apresentações, né? É o gênio. Demais. E eu fui vendo aquela alegria. Eu conhecia cada paciente, os diabéticos, tudo. Daí, na hora que chega ali, tem um microfone no ombro, fala, por favor, não coma as coisas salgadas, assim, pesada, tal. E sair vigiando. Foi bem uma coisa que falar, come. Igual criança. Coxinha, aqueles pastéis assim enormes. Uma outra paciente diabética, tem um sorvete, não sei se existe, chama Magnum. Que é grandão. Né? Não tem um, tem. Você é do ramo da sorveteria. Aquilo lá deve ter 5.000 calorias, um trem daquele lá. E eles à vontade. Nossa, vai entrar em coma. Ir para cá, carregava a sacola de uma, deu 2 horas da tarde, eu comecei a passar mal. Comecei a ficar preocupado. Falei, acho que eu vou apagar. Eu não tinha comido nada. Porque aí ficou tomando conta. Eu peguei um suco de laranja, tomei e falei, nossa, eu estava com hipoglicemia. Voltamos, eu estava arrebentado de tensão. E cheguei lá no centro médico, falei, me anuncia, qualquer gente de Olímpia me fala aqui que eu venho correndo, né? Graças a Deus não aconteceu nada. Eles vieram contentes, minha esposa foi junto. E a farofada lá dentro, e come isso. E, trouxe isso, que ia sobrar, eles vão comendo. Falei, gente, vai passar mal. E aí deu tudo Parou certo. no posto lá no Graal, era novidade. Mandaram de novo. Vai, motorista, chega logo que eu quero assistir o Rei do Gado. Tinha aquela novela Rei do Gado. Por favor, assistir o Rei do Gado. No outro dia, de manhã, eu falei, onde eles arrumaram essa energia? Alegria, eu conhecia os pacientes, eles eram cardiopata, pneumopata. No outro dia de manhã estava arrebentado, estou lá sentado fazendo prescrição no hospital, chegou uma senhora, bom dia, tinha ido, né, muito simpática já, toda aquela turma já está viajando, fazendo as excursões em outras dimensões. Tudo bem com o senhor? Eu, tudo bem, dona fulana, né? E pensei, não tão bem quanto a senhora. Ela estava ótima. Eu vim aqui que vai nascer meu bisnetinho, né, o pessoal gostava de ter neném lá, não, que bacana, tudo, né, eu arrebentado, e eles... tá aí doentes. A prova então, que... eles chegavam, né? E, tô com isso, com aquilo. Alegria de viver. O que é alegria? Então, eu incentivo, né? Meu finado amigo Cheicão, ele via quando algum idoso estava dirigindo, falava, isso é culpa sua. Você fica incentivando, né? O pessoal tá feliz, é a culpa sua. Tem que parabéns, sair, doutor. tem que viajar. Parabéns. Você que tem o seu idoso em casa, tudo, você está movimentando a perninha, tá legal.
leva para viajar, leva para sair, leva para onde ele gosta de ir. Você vai melhorar a qualidade e a quantidade de vida dele. Muito bem, muito aprendizado aqui hoje, hein? Sim, aprendi Essas muito. histórias Então, importantes, foi um sucesso financeiro? Não, foi um trabalho danado. mas Mas ficou legado, fica a história. aprendi coisas que não aprendi na faculdade, né? Bem, Nem nos congressos, nem É. nos congressos. Bom saber. E legal compartilhar aqui com o pessoal do Além das Águas que tá podendo ouvir essas histórias do Dr. Euler aí, que acho que é um aprendizado para todos. Fica a mensagem aí, né? Fica o legado. Isso. Muito bem. E doutor, para a gente finalizar, saber um pouquinho agora, tá entrando na melhor idade, então, daqui 2 ou 3 anos, né? Então, E era que 60 eu fiz, agora eu vou fazer 65, vou entrar pela segunda vez, né? Ah, Sou privilegiado. quais são os planos para o futuro e qual que é a mensagem, né? Já deu a mensagem, mas que fica aí para o pessoal que está assistindo? Isso. Bom, para os meus pacientes, né? Quando eles vêm, eu peço para voltar daqui 6 meses, 1 ano, tal. Uhum. E eu falo para alguns, olha, eu estou para me aposentar, mas fica tranquila que eu vou deixar alguém no meu lugar aqui. Não, doutor, mas quando? Agora, esse ano? Eu falei, não, estou pensando daqui uns 20 anos. Né? Mas dependendo como chegar lá, mas os próximos 20 anos, com certeza não, eu vou trabalhar. Mas até lá, doutor, eu já não vou estar vivo. Eu sou otimista. Sou otimista, vai. Continua aqui que nós vamos estar juntos, né? Então não tem plano nenhum de parar. Não. Tá tudo bem assim. Enquanto tiver energia. Todo dia eu acordo, eu faço minha meditação matinal e eu peço sempre para que eu possa ajudar o maior número de pessoas possível. Se eu estiver ajudando, né, e para isso eu tenho que estar atualizando, eu tenho que estar estudando, eu tenho que estar fazendo o curso, né? Uhum. E tenho que estar me lapidando como pessoa também. Tenho que estar me reciclando, não só nos estudos, mas interiormente também. Enquanto eu tiver, e se minha cabeça estiver bem, se o alemão não me pegar, eu me cuido, né? A gente estava falando, né, da bicicleta, eu pedalo normalmente a terça, quinta, sábado e domingo. Essa terça e quinta agora eu estou um pouquinho atrasado, mas já vou voltar a fazer. Cuido bem da minha saúde, da minha alimentação, da minha parte espiritual. Então, enquanto eu estiver sendo útil, né, e puder ajudar as pessoas, eu não tenho um plano assim, uma meta, né? Ainda continuar assim. Eu vou indo aonde o vento vai levando, né? Espero que me sopre para bons lugares, né? Às vezes já me soprou para lugar não muito bom também, né? Que legal, viu? Mas foi um prazer enorme ouvir tanta história boa. Prazer é meu, você Rodrigo, aqui, né? prestigiando, né? Aceitado o convite. E pessoal que está em casa, né? Se gostou aí do nosso bate-papo, dá um curtir, um joinha ali e recomende para os amigos, recomende para a família. O pessoal que é paciente do Dr. Euler vai gostar de ouvir aqui, de conhecer um pouco mais. Vamos escrever no canal e dar um... Sem jaleco, hein? Sem jaleco. Euler sem jaleco. Isso. Eu posso ouvir uma outra vez de jaleco. Pode aí ser. Vai ser outra... Falar só o profissional. Só o profissional. Aí mas muito obrigado pelo prestígio aí de estar compartilhando com a gente. É uma alegria, Rodrigo. Você conduz muito bem. Esses dias eu assisti, né, algumas lives para ver como que é. Você tem esse sorriso simpático, essa energia boa. E o lugar aqui, como eu falei, já cheguei aqui, já senti a energia, né? Muito bom. Tem uma energia muito boa e sucesso aqui. Tô aprendendo aqui também, né? A gente nunca para de aprender. Está fazendo um trabalho muito legal, né? Vida da professora Cidinha Manzoli, né? Bacana também, todo mundo lá toca um instrumento, né? Mas é igual o senhor falou, um aprendizado, cada convidado, prazer de falar nas câmeras e fora das câmeras, saber um pouquinho mais da vida. Eu acho que a gente nunca parou para conversar 1 hora assim. Isso. E foi um privilégio, assim como todos os nossos convidados aqui. Então é uma alegria também para mim estar fazendo, né, esse trabalho aqui e reconhecimento também. Obrigado. Eu que agradeço, Rodrigo. Pessoal, então fique ligado, né? Toda sexta-feira, um novo convidado, Dr. Euler, com essa participação. Entra lá, se você não se inscreveu, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, chama para conhecer um pouco mais
e saber dessas histórias aqui fantásticas que só aqui no Além das Águas a gente pode ficar sabendo. Tá joia? Eu posso deixar uma mensagenzinha? Claro, eu até né? peço que faça. Ah, obrigado. Quando eu estava vindo para cá... Olha para a câmera lá, por favor. Essa daqui, Isso. né? Eu vou falar que nem o Faustão, não sei o quê, câmera tal, câmera 5. Aqui nós estamos com 5 câmeras aqui, né? Bom, primeiro agradecer, né, novamente você, o Imagina. Edson, que está aqui também, né, nesse horário aqui com a gente. E eu estava vindo para cá ouvindo uma reportagem sobre reciclagem. E vem pensando em reciclagem. Então vou deixar uma mensagem para que cada um também faça a sua reciclagem, né? O que é reciclagem? Transformar um lixo em uma coisa boa. Estava vendo vários projetos que tem, né? Mas vamos fazer uma reciclagem interior. Eu tenho visto muito nas mídias sociais, muita violência. Então vamos reciclar a raiva e o ódio, transformar em amor e compaixão, né? A inveja, vamos transformar em admiração e dedicação para também ser uma pessoa igual àquela que a gente inveja, né? Não ficar invejando, né? Reciclar a ganância, né, com generosidade, transforma a ganância e o egoísmo, né, e a avareza em generosidade. E fazendo isso, tudo aquilo que nós temos de lixo, né, raiva, ganância, ignorância, vamos transformar, reciclar em sabedoria. Tá? E como é que eu vou fazer isso? Siga os ensinamentos de Cristo, seja lá qual for a sua religião, na maior parte aqui nós somos cristãos, seguir o ensinamento de Cristo na prática. Então eu vim ouvindo a reciclagem, Rodrigo, e pensei em deixar essa mensagem de fazer a nossa reciclagem interior. A gente vai viver mais leve, o mundo vai ser melhor. Quando receber mensagens de ódio, de raiva, não repita, recicla, transforma aquilo numa coisa boa. Eu procuro fazer isso, né? Nas mensagens que eu recebo, sutilmente eu coloco uma coisa melhor. Grande abraço. Muito legal. Meus amigos, meus pacientes, né? E não vamos usar isso daqui, meus pacientes que estão assistindo, para chegar lá eu sou sério, lá não tem conversa não. Tá? Muito obrigado. Bem, por isso que ele é o médico de gente. É isso aí, doutor. Muito obrigado mais uma vez. Foi um prazer ter aqui. Com certeza vai ser um sucesso. O pessoal vai gostar. Muita coisa boa. Tá bom? Obrigado, gente. Ficamos por aqui. Grande abraço. Até o próximo Além das Águas.